Tempo Especial de Férias está no ar. Então vamos logo, porque hoje tem muita coisa importante pra gente ver. Pois no programa de hoje, vamos acompanhar a reprise sobre os vídeos da Consciência Negra e da Festa do Rosário. Então vem com a gente. E o assunto de hoje diz respeito às nossas origens e às nossas raízes. Vamos falar também sobre respeito, igualdade e um monte de outras coisas que nos motivam. Pois é, e mesmo que o dia 20 de novembro tenha passado, o nosso movimento negro é uma luta diária. E hoje a gente tem muito o que dizer e aprender com o programa de hoje. Então fique ligado que hoje é dia de Consciência Negra. Bem antes da Lei Áurea, os negros no Brasil já haviam se organizado em quilombos, que podem ser considerados os primeiros pontos de resistência. Zumbi comandou o Quilombo dos Palmares, o maior quilombo da época, que ficava na região do atual estado de Alagoas. Palmares era considerado uma fortaleza, que chegou a receber cerca de 20 mil escravos. Por sua liderança na luta em busca da liberdade do seu povo, Zumbi foi perseguido e morto por ordem do governo local. Ainda há incerteza sobre o dia e mês de sua morte, mas para muitos é 20 de novembro. Para o povo negro escravizado em nosso país, a libertação foi oficializada no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, proibindo a escravidão. Essa data pode ser considerada não o fim, mas o início de mais lutas do povo negro por direitos ao trabalho, à habitação, à educação, enfim, o início da busca pela igualdade. Só que a Lei Áurea, ela dá a libertação para todos os negros que estavam em situação de escravizados. Só que libertou, realmente libertou, né? Muitos entendiam que liberdade seria tirar os negros de suas fazendas e soltá-los por aí. Outros entendiam que eles tinham que ficar e ainda ficar em situação de escravos, né? Sem receber nada. Eles trabalhavam só pela comida e por uma estadia, sem nada receber. Então, 1888 foi esse misto de situações ocasionadas no Brasil, né? Ocasião essa que despertou várias situações de outras escravidões, né? E de opressão ao mesmo tempo. É muito fácil falar que o negro se libertou, mas se libertou de quê? Entre aspas, né? De que mesmo que o negro foi libertado? Aí você pensa, veio um navio, tirou pessoas de um outro país e trouxe para cá, né? Aí as pessoas vêm, trabalham como escravo, depois liberta, tá liberto e deixa a pessoa na rua. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Portanto, a gente tem em dados históricos que fala que muitos negros não queriam se tornar livres, porque eles não iam ter para onde ir, eles iam para onde? Né? Então, se a gente para e pensa também, algumas pessoas, mas foram os próprios negros que venderam os negros. Isso aconteceu, não foi apenas com os negros. A escravidão é desde o início dos tempos. Outros povos vendiam outros povos, mas o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E os mais massacrados foram quem? Os negros. Isso aí sem sombra de dúvida. Os quilombos são comunidades que ainda persistiram e resistiram em viver em famílias, porque a maioria são famílias, mas em situações onde não havia um domínio do branco sobre eles. Então, o dia 20 de novembro tem esse caráter. É o momento que vários eventos acontecem em comunidades quilombolas ou não, mas os negros acham em suas organizações um momento para festejar, para debater, para conversar e para se organizar de forma a viver dignamente num país onde houve a expulsão do negro dos seus lugares e ficaram indigentes, por assim dizer, porque muitos nem seus nomes puderam preservar. Esse 20 de novembro, que é o dia da Consciência Negra, em que se celebra a morte de Zumbi dos Palmares, né? Zumbi, que foi um grande bravador, um dos bravadores, né? Ou se não único, que tanto batalhou para que realmente o negro pudesse ter voz, pudesse ter vez dentro da sociedade, que pudesse realmente ser gente.
Então é um dia que antes era um dia de tristeza realmente, que foi o dia da morte de um dos maiores líderes revolucionários da história negra, mas hoje não. Hoje é um dia de comemoração, é um dia que a gente tira assim para reafirmar que a gente está ali, que a gente está para a luta e que nada vai parar a gente tão fácil assim, entendeu? E é um dia que todas as comunidades quilombolas nesse dia retira para trazer de volta o que a gente foi perdido ao longo dos anos, que foi perdido, aliás não, foi tirado da gente na marra mesmo, foi tirado na bruta, e a gente está querendo de volta e a gente está buscando por isso. Pendurado na cintura da crioula, balaio meu bem, balaio sim, balaio do coração. Nossa que não tem balaio, basta postura no chão. Então é necessário ter sim a data da consciência negra, mas a consciência negra ela é diária, principalmente para as pessoas que têm a cor de pele negra, que tem essa vivência na raiz. Quando a gente celebrou os 300 anos de Zumbi, né, dos Palmares, algumas gestões, né, municipais, até estadual, é o caso do Rio de Janeiro, então criou até um feriado no Dia da Consciência Negra, que seria um dia de manifestação cultural nossa, né, dos negros, mas que seria também um dia de fazer uma conscientização maior, via os meios de comunicação, via as escolas, seminários. Então nós estamos esquecendo muito isso. É um processo que deveria ter avançado mais, que nós precisaríamos avançar mais com ele. E é isso, é esse momento da gente estar realmente relembrando o que foi no passado, né? Lembrar aí os nossos ancestrais, né? Que foram muito martirizados naquela época, né? Que não tinha voz, não tinha vez, não tinha direito, né? Nem sequer de frequentar uma igreja. Existia então uma igreja para negro e uma igreja para branco, né? Porque os negros não se misturavam com os brancos, não podiam se misturar. Quando celebramos hoje a festa do Rosário, nós deveríamos voltar, né, naquela que foi a grande promessa que os negros fizeram, né, para Nossa Senhora do Rosário. Se libertos fossem, né, então para sempre nunca cessaria esse louvor à Virgem do Rosário. Agora, tudo isso, né, carregado das grandes manifestações trazidas, né, da África. Com a nossa manifestação cultural, nós também celebramos assim a vitória, né, sobre tudo isso, uma vitória que está por vir ainda, quer dizer, toda uma construção que nós também vamos fazendo, né, em relação à nossa participação na sociedade. A pretinho do Rosário que viemos festejar, o pretinha do Rosário que viemos festejar. Se alguém me perguntarem se faltei de obrigação, sou cativo do agrado, nego não sou de ninguém. A senhora do Rosário, a senhora do Rosário. E vamos direto pro intervalo porque ainda tem muita história pra gente ouvir. Então não sai daí que a gente já tá de volta.